Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já sabe, é o www.futura.org.br. Bom, em algum momento você já se pegou respondendo e-mails ou conferindo mensagens relacionadas ao trabalho no seu horário de lazer? Bom, caso sua resposta seja afirmativa, você não está sozinho. Os brasileiros estão entre os que mais misturam a vida pessoal e profissional. Um estudo realizado em 7 países mostrou que 74% dos brasileiros carregam seus computadores, smartphones e tablets durante as férias ou fins de semana, à frente de britânicos e alemães e atrás apenas dos chineses. Bom, esse comportamento tem até nome. O termo blurring define a mistura constante entre vida profissional e vida privada. Muitos consideram que essa postura ajuda na carreira profissional. Mas o excesso do tempo dedicado ao trabalho pode acabar provocando consequências para a vida pessoal e até para a saúde do trabalhador. E aí a gente pergunta, será que existe um limite ou um ponto de equilíbrio ideal? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Jorge Matos, que é especialista em gestão de pessoas e presidente da eTalent. Também com a gente, a Célia Silva, que é diretora da Ipsos. E também conosco, aqui no estúdio, está a Camila Cury, que é diretora do programa Escola da Inteligência. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Se você aí se identificou com essa situação, não consegue desligar do e-mail, das mensagens de trabalho no seu horário de lazer, ou vice-versa, se no trabalho acaba deixando o tempo da vida pessoal tomar conta das suas atividades, mande a sua história para a gente, compartilhe suas experiências. Tem 2 formas pela internet que você pode mandar o seu recado aqui para o Conexão. A primeira delas é pelo facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aqui já esse post desse cara aqui segurando todas as ondas. Será que ele consegue de fato manter isso aqui tudo rodando sem deixar nenhum cair no chão? Pois é, você pode curtir, comentar, compartilhar essa ideia aqui com a gente pelo Facebook ou ainda pelo Twitter, no perfil @Canal Futura. A gente também recebe aqui diretamente a sua mensagem. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone da produção, que é o 0 Operadora 21 3523 4098. Os números estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente, mandar o seu recado. Enquanto eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Muito obrigada. Tudo bom? Prazer. Quero começar ouvindo a Célia, que está aqui ao meu lado, que representa a Ipsos, que foi a empresa responsável por essa pesquisa em 7 países. O que foi investigado nesse estudo, Célia? Bom, esse estudo foi bastante amplo, ele não aconteceu só aqui no Brasil, foi um estudo global. E o que nós aprendemos com isso, né, é que hoje, junto aos executivos, os executivos que costumam trabalhar, que não ficam só no escritório, percebe-se uma mescla muito grande entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, hoje, nós, executivos aí, costumamos ter muitos aparelhos móveis para conseguir ficar conectado. Um dos learnings da pesquisa, por exemplo, o brasileiro costuma carregar entre 2 a 3 equipamentos móveis. Então, um celular, um tablet, um note. Por quê? Para se manter sempre no controle. Mesmo quando ele não está no escritório, ele está gerenciando as coisas que acontecem. Até o número de aparelhos que os brasileiros usam tende a ser um pouco menor que europeus, por exemplo, que costuma ser entre 1 e 2. Mas, por outro lado, os europeus ficaram abaixo nessa pesquisa. Os brasileiros estão os que mais misturam, né, questão de trabalho e vida pessoal. A questão é legal ou não misturar, né? Por um lado, o que os executivos percebem? Eu falo os executivos, mas isso já mesclou, já baixou para o trabalhador em geral, né? A questão da conectividade é muito importante. Então, por um lado, isso é muito importante porque pode acelerar o desenvolvimento de carreira, mesmo o funcionário, quando ganha os seus equipamentos de mobilidade e conectividade, ele também sente isso como um benefício, porque, além de alavancar a carreira, também permite que a pessoa trabalhe com mais liberdade. A pessoa vai poder trabalhar de casa, não vai precisar ir para o escritório. Aquele dia choveu, teve um congestionamento, então ele falou, opa, vou trabalhar de casa. Então, isso é uma coisa boa. Ao mesmo tempo, ele começa a trazer para a sua vida pessoal as coisas do trabalho.
Então, quando, né, nós falamos do blurring, é exatamente isso. Blurring, que literalmente quer dizer aquela imagem mescla, mais... aquela mescla. Uma imagem não muito bem definida, meio dubiosa. Perde-se a nitidez, perde-se as margens, né, entre o que é o trabalho e o que é a casa. Então, não dá para dizer mais, eu trabalho 8 horas por dia no meu escritório. Por quê? O trabalho está 24 horas por dia agora acompanhando a pessoa. Pode estar 24 agora horas por dia. A questão é, normalmente esse profissional, ele tem essa postura de estar o tempo todo conferindo e-mail, respondendo mensagens, porque ele quer ou porque é uma exigência da posição que ele está ocupando? Jorge, o que você acha? Olha, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem, de um lado, o indivíduo que, de alguma forma, ele está maravilhado com as tecnologias e tem do outro lado que ele é acessado o tempo inteiro, né? Mas ele é acessado o tempo inteiro, seja pela empresa, né? Seja a própria família. Então, um filho que está na escola, a esposa que está no supermercado, ou seja, ambos são acessados muito intensamente. Então, a questão da comunicação hoje no ser humano, ela é fantástica. E aí, até corroborando com a pesquisa da Célia, a nossa pesquisa de identificação de características de comportamento mostrou que 75% da população brasileira é tipicamente o que a gente chama de auto-I, ou seja, é o influente, o persuasivo, o empático, voltado para as pessoas, e as pessoas do auto-S, que também são voltadas para ouvir, para se relacionar. Ou seja, 3/4% da população brasileira são tipicamente pessoas voltadas para pessoas. Então, na medida que você hoje tem uma tecnologia que facilita isso, a gente está no melhor dos mundos que o brasileiro poderia desejar. Então essa questão tem muito a ver com a nossa cultura, Camila. A gente pode avaliar dessa forma, essa facilidade, como o Jorge já pontuou, do brasileiro ter relacionamento entre as pessoas, isso acaba costurando a postura profissional e pessoal também? Isso também tem um lado cultural. Todavia, ouvindo um pouquinho o que os meus colegas estão aqui dizendo e explanando, é muito preocupante do ponto de vista psíquico essa mescla. Por mais que nós tenhamos, sim, um avanço na carreira profissional, um desempenho maior, até porque o Brasil e a China também, países emergentes, estão buscando um país, quando você já tem uma cultura mais estabilizada. Eu morei nos Estados Unidos, no Canadá e na Itália, e tive experiências profissionais. Quando você tem um país com uma economia, apesar de o mundo está um pouco virado agora, mas um país onde a economia já está mais estabilizada, isso diminui também o nível de estresse do profissional. Então diminui a competitividade entre os trabalhadores também. Diminui um pouco, não que isso seja o único fator, mas diminui um pouco essa exigência tão grande quanto é de um país que está começando, onde se exige muito, como é uma empresa pequena. As empresas pequenas que nós temos muito no interior, também hoje não está só na capital, nas grandes empresas, mas mesmo nas empresas pequenas no interior se vê um nível de estresse muito grande, que tem causado também a síndrome de burnout, que é esse estresse excessivo no trabalho. E o grande X da questão é que a pessoa não só está trabalhando quando ela está nos seus equipamentos. Ela pode estar em família, num jantar, sem nenhum equipamento, está com a mente preocupada. E a mente preocupada rouba mais energia do córtex cerebral, às vezes, do que ela respondeu o e-mail. Então, se você não gerencia a sua psique, o que você pensa, o que você sente, isso acaba prejudicando diretamente tanto o seu lazer, e você não descansando prejudica o seu trabalho. Então é uma via de mão dupla que traz muitos prejuízos se não for bem administrado. E no caso extremo, como você está colocando, até síndrome de burnout e outros problemas de saúde graves podem ser acometidos por conta do excesso de trabalho, do estresse e de não saber de fato delimitar. Né? E ter um pouquinho de tempo de lazer também é importante para todo mundo. Né? E tanto é que 50% da população mundial, segundo pesquisa de Michigan, tem ou vai desenvolver um transtorno psicológico. Então, quem está livre de depressão? Quem está livre de uma síndrome do pânico? Quem está livre? E reabilitar essas pessoas no mercado de trabalho é muito sério. Então, se nós não cuidarmos desse território psíquico, nós não conseguimos administrar muito bem nem a nossa vida pessoal, nem a nossa vida profissional. Então, antes de delimitarmos qual é o espaço que eu devo ocupar, primeiro, aonde eu quero chegar, quem eu sou, o que eu estou disposto a perder. Porque muitas pessoas não percebem. Aí chega no final da vida, devia ter feito tudo diferente. Por quê? Não sabe que toda escolha tem perdas. E o que nós estamos dispostos a perder?
Isso é uma pergunta que constantemente devemos fazer quando estamos inseridos, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Muito bom. Você de casa pode e deve participar aqui do nosso programa, do nosso bate-papo, mandando seu relato para a gente pelo Facebook, pelo Twitter do Canal Futura ou ligando para o telefone que está aí na sua tela, 0 Operadora 21 3523 4098, assim como já fez a Aline Mikoski pelo Facebook. Obrigado, Aline, pela sua participação. Ela diz aqui, se o trabalho afeta a pessoa de maneira negativa, é normal que um problema pessoal atrapalhe o desempenho dela, mesmo que esse trabalho seja a paixão e a motivação da pessoa. Ela coloca, se as empresas e pessoas investissem mais em desenvolvimento humano, as duas situações não seriam melhores elaboradas? Ela pergunta, Célia. Na pesquisa, nós começamos a enxergar um pouco disso. Parte do que a Camila comentou e alinhado aí com a pergunta. Então, alguns países já estão muito atentos, né? Você comentou, o Brasil é o líder. Eu não sei se é bom ou ruim ser o líder, não existe esse juízo de valor, né? Então, alguns países e algumas empresas estão atentando para isso. Na hora que você mescla tudo, será que a tua qualidade profissional está tão boa? A empresa, por um lado, vai questionar a qualidade do teu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a empresa também, ela não é tão malévola, vamos dizer, ela também fica preocupada com a qualidade de vida. Então, já existem experiências em outros países, isso principalmente na Europa, e isso apareceu na pesquisa, executivos comentando, de empresas que estão começando a limitar o acesso a e-mails ou à rede da empresa em fim de semana, por exemplo, para forçar que o funcionário tenha o seu tempo livre, um pouco para liberar a cabeça, porque aconteceu, nós temos, não vou lembrar o índice agora, mas é tipo metade da amostra, isso em França e Alemanha, já comentando, eu estou preocupado porque eu não sei mais quantas horas eu trabalho por dia. E, de fato, esse excesso de trabalho ao longo dos dias, no fim de semana, nas férias, também vai acabar aí cansando demais esse trabalhador, que vai acabar representando também uma diminuição na produtividade dele, né? Se ele está cansado, ele não vai render tanto como poderia. Em relação a isso, da produtividade do brasileiro, Jorge, como a gente pode tentar avaliar essa questão da divisão do tempo ali, das horas, que de fato a pessoa trabalha 8 horas por dia? Existe algum tipo de estudo, um levantamento que tente verificar quanto de fato é dedicado ao trabalho e quanto a vida pessoal acaba interferindo? Ok. Eu acho que se a gente dividir essa questão em duas perspectivas, ou seja, na perspectiva do indivíduo e da empresa, do indivíduo, ele precisa, o autoconhecimento, ou seja, a forma como ele pensa, as suas características de comportamentos, as suas emoções, a sua natureza, o seu tipo de inteligência, que contexto de mundo ele vive, o que ele gostaria de fazer. Se há um alinhamento muito claro de todas essas questões, do que ele deseja para o futuro, quanto é que ele está colocando de energia, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, se há um autoconhecimento muito forte, se há uma clareza muito grande por parte do indivíduo disso, eu diria que ele, quanto mais isso estiver claro, mais fortalecido ele vai estar. Do ponto de vista das organizações, acontece também um fenômeno muito semelhante. É muito comum as organizações quererem que os seus funcionários, principalmente na perspectiva dos executivos, sejam super-homens. A gente tem uma ferramenta que 8 em cada 10 executivos, quando ele preenche sozinho, ele termina criando uma figura que humanamente não existe. E aí a gente até brinca dizendo o seguinte, olha, você vai ter o perfil está desenhado muito bem, mas você vai ter um problema de transporte, porque para trazer esse homem vai ter que vir de Krypton para a Terra. Aí o executivo dá uma grande risada. Humanamente impossível. Humanamente possível, na verdade, porque se pede coisas que são absolutamente contraditórias à natureza humana. Então, quando a organização, também por outro lado, educa os seus executivos, mostra um espelho para ele, mostra que ele não é o super-homem que ele imagina que ele seja, mostra que ele tem que pegar pessoas e compor times de maneira muito clara, ou seja, qual é o nível de conhecimento necessário, quais são os comportamentos necessários, quais são as habilidades necessárias, de maneira equilibrada. Eu não posso querer que um indivíduo só faça por todos e que tenham todas as competências do mundo. Então, quando você tem este equilíbrio aqui, você tem uma tendência natural a que a coisa avance. Agora,
por outro lado, países, por exemplo, como o Brasil, sofrem uma pressão enorme de concorrência do próprio Brasil e no exterior, e a grande questão é como é que você sobrevive a isso tudo, principalmente se você considerar que a capacidade do trabalhador brasileiro, a qualificação desse trabalhador brasileiro, ele é muito baixo comparado com outros trabalhadores do resto do mundo. Então, quando você soma, de um lado, indivíduos, vamos chamar perdidos, organizações desorientadas, excesso de pressão, você tem esse caos que, de maneira geral, as organizações e pessoas estão vivendo. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui que chegou para a gente pelo Twitter, da Márcia Oliveira. Obrigado, Márcia, pela participação. E ela coloca aqui o foco nos professores, né? A gente está falando um pouco mais aqui do meio corporativo, mas isso acaba passando por todos os ambientes de trabalho. Então, a questão dela é que os professores do Brasil estariam com sérios problemas psicológicos em relação a todo esse sistema que causa principalmente frustrações, né? De a pessoa ter muita carga de trabalho e muitas vezes essa divisão das horas, do espaço onde fazer o trabalho não está muito bem definido. De que forma você consegue ver isso na questão da educação, Camila? Esse é um ponto principal do nosso trabalho. A Escola da Inteligência é um programa que apoia as instituições de ensino no desenvolvimento das emoções, não somente dos alunos, mas também dos professores. Os professores são um dos profissionais mais importantes da sociedade. Infelizmente, pouco valorizados e trabalhados. Se você pegar toda a grade do desenvolvimento das grandes faculdades em pedagogia ou em letras, enfim, não se estuda a matéria-prima, que é a mente humana. Você não estuda a matéria-prima que você trabalha, ele sabe todas as teorias, mas o professor não é preparado para lidar com a família ausente, que nós estamos vivenciando, com um jovem que vem altamente tecnológico, onde a escola não é mais detentor do conhecimento, a escola, infelizmente, não se percebe dessa maneira, ela não é mais a detentora. Muitas vezes o aluno chega na sala de aula com muito mais conhecimento que o próprio professor, porque ele está antenado em tudo o que acontece. Então, a revisão da postura, do papel do professor na sala de aula. E muitas vezes, eu adoro cozinhar. E quem gosta de cozinhar sabe que a coisa mais frustrante que existe é você fazer um prato para uma pessoa que não quer comer. Agora, você imagina um professor chegar na sala de aula todos os dias com um banquete e aquela plateia não tem apetite. Mas não é uma. Não é duas, não é três, é diariamente. Então o professor ele está emocionalmente cansado. E se nós não olharmos para esse facilitador do conhecimento, esse formador de seres humanos, porque ele não é só aquela pessoa que transmite o conhecimento, mas ele forma seres humanos. E senão a gente substituiria por máquina. Qualquer máquina sabe muito mais que o professor. Por que o professor é insubstituível? Porque ele forma ser humano. Só um ser humano consegue formar outro ser humano. E dentro dessa perspectiva que o Jorge estava falando, sobre como nossa sociedade quer super-heróis. E isso, quanto é prejudicial? Muitas vezes o professor trabalha 3 turnos para sobreviver, está altamente estressado, e final de semana tem que corrigir prova, tem que fazer 1001 atividades. Aí como é que ele vai formar um jovem saudável? É uma incoerência, porque você só consegue formar pessoas saudáveis, um líder só é líder quando ele consegue fazer com que seus liderados sejam melhores do que eles. E hoje nós estamos com um professor altamente estressado, chegando numa sala de aula, tem baixo limiar da frustração, um aluno fala, diretores falam, olha Camila, tem vezes que eu tenho vontade de colocar o professor na sala de aula, porque tem muita imaturidade. Mas o estresse, ele diminui significativamente a tolerância. Pode perceber que quando nós estamos estressados, nós somos altamente intolerantes. Pensando em rever a questão tanto da formação do professor, como a estrutura da escola que a gente tem hoje no país. E precisamos cuidar, nós queremos formar uma nova geração, precisamos primeiramente começar com o professor. Muito bom. Tem mais uma questão aqui da Gisele, que chegou pra gente pelo Facebook, e ela diz que é difícil separar quando ocorrem situações graves, né, como doenças, separações, falecimentos, e é muito bom contar com os colegas com um ambiente humanizado que enxerga como uma pessoa e não como somente o profissional, como um realizador de tarefas. Obrigado, Gisele, aí, pela participação. Essa questão que mostra que nem sempre no ambiente corporativo ou da empresa, seja o ambiente de trabalho que for, está aberto para essas questões, né? Muitas vezes você vê que empresas, enfim, até promovem um ambiente de mais competição, então se alguém tem algum problema, acaba sendo prejudicado muitas vezes, né, Célia? Acontece, mas é inevitável, né? Essa questão aí da mistura é de mão dupla. Então, assim como o trabalho foi para casa, a vida pessoal acaba indo para o trabalho também. Não tem como não ir. Então, em momentos de crise, como ela colocou, é mais difícil porque, dependendo do tamanho da crise, é difícil lidar dentro da empresa.
Mas é um fato que hoje nós nos sentimos muito confortáveis fazendo coisas pessoais no trabalho. Inclusive o brasileiro, isso saiu na pesquisa, 72% dos pesquisados falaram, não, eu faço coisas do trabalho, da minha casa no trabalho, sim. Eu consulto a internet, eu faço serviço de banco, às vezes até marco uma viagem de férias, uma consulta médica, eu falo com a família. Mas até assim, as coisas mais prazerosas eu faço. Por quê? Porque existe um acordo tácito. Se o trabalho foi para minha casa vem para o trabalho. Então, nós brasileiros fazemos isso com uma facilidade, um pouco porque nós somos pessoas que se conectam muito, que estão sempre se relacionando, então as empresas aceitam isso. É normal, esse segundo lado... Esse acordo está posto, então. Está posto, e as empresas aceitando. Muito bom. Deixa eu mostrar para quem está em casa aqui 3 sites importantes para você que queira buscar mais informações aqui sobre o que a gente está falando ao longo do programa. O site da Ipsos, que é ipsos.com.br. Aqui você pode encontrar mais materiais, mais pesquisas realizadas pela Ipsos, inclusive essa que a gente levou aqui como base para o nosso programa de hoje, então não deixe de acessar o site. Outro também que você pode conferir é o da etalent.com.br para desenvolver competências, gerar resultados. Aqui o site é representado pelo Jorge aqui no estúdio para a gente, e também o da escola da inteligência.com.br, educação da emoção. Bom, e tem aqui várias perguntas mais sobre responder e-mails ou mensagem de trabalho no horário de lazer, se isso vale como hora extra ou não, se as pessoas podem cobrar isso, como é que pode receber, aí já entra uma outra questão. A gente vai ter que falar com os responsáveis pelo trabalho, né? Os advogados do trabalho. Muito bom. Esse é um outro programa, a gente vai guardar essa questão para outro programa. Agora, antes de a gente encerrar, a gente tem um minutinho para cada um de vocês falarem. Eu quero, na verdade, dicas de como a gente pode tentar, que falamos muito dessa nuvem que marca aí os limites do que é a vida pessoal, profissional. Que dicas, como é que as pessoas podem tentar se organizar e não chegarem ao ponto de um excesso de estresse por conta dessa mistura e não saberem como dividir isso? Começando por você, Camila. Bom, uma dica que eu posso dar para os nossos telespectadores é, primeiro, gerencie a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Pensar é bom, pensar demais é um grande vilão da qualidade de vida. Se você não gerenciar o conteúdo do que você pensa e a quantidade de pensamentos, você está com a porta aberta para muitos transtornos psíquicos. Ou seja, não pense demais no que não vale a pena. Não pense. Não sofrer por antecipação. Esses esquecimentos, vocês são esquecidos? Esse esquecimento é corriqueiro nas pessoas, porque o cérebro está estressado. Por que você está esquecido? É porque a mente está cansada. Então, como gerenciar essa síndrome do pensamento acelerado? Uma das primeiras técnicas que nós usamos é contemple o belo. Faça dos pequenos estímulos grandes prazeres. Toda pessoa que precisa de muito para fazer pouco, ela é uma pessoa que está taxada a ser doente emocionalmente. Então, contemple as pequenas coisas. Muito bom. Para a gente encerrar rapidinho, um minutinho para o Jorge e para a Célia. Bom, na linha da Camila, eu diria que é buscar de fato o equilíbrio, né? Buscar o entendimento pessoal, buscar a respiração, porque eu acho que essa coisa, inclusive, da aceleração do pensamento, tem com a nossa capacidade da gente aprender a acelerar, desacelerar as nossas coisas e oxigenar o nosso organismo, né? Então, assim, respirar mais tranquilo. Muito bom. Célia? O que eu percebo é que eu acho que essa nova relação aí com o trabalho é uma nova ética, né? É uma coisa que veio para ficar, não vai acabar a conectividade. E eu acho que o que temos que fazer é aprender a lidar com isso sem criar problemas. Então, é aprender a hora de desligar os aparelhos de conectividade, a hora de se ligar na vida pessoal e na vida de trabalho, porque veio para ficar. Isso é uma evolução dos tempos mesmo. Muito bom. Muito bem, então Camila, Jorge, Célia, muito obrigado por terem estado comigo hoje no Conexão Futura. Foi um prazer receber vocês aqui. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã ao vivo, às 2h30 da tarde, em mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.